Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir mais uma questão sobre toxicidades do tratamento oncológico. Então a gente vai começar por essa questão de 2020. A imunoterapia tem se tornado tratamento padrão no número cada vez maior de cânceres, levando a um número maior de pacientes expostos a essa droga, com risco de desenvolver toxicidades autoimunes. A sinal é correta. Então ele faz uma afirmativa genérica, falando que a gente está usando mais imuno, por usar mais imuno você está vendo mais toxicidade imunomediada e pergunta o que está correto. Vamos lá. Letra A. A adição de ipilimumab ao nivolumab não acrescenta toxicidade nem antecipa os efeitos adversos quando comparados ao uso de anti-PD1 isolado. Absolutamente incorreto, a gente sabe que a adição de ipilimumab aumenta a frequência das toxicidades imunomediadas e também adianta a ocorrência delas. Portanto, letra A, incorreta. Letra B. Tratamento de longo prazo, mais de 6 semanas, com drogas imunossupressoras ou com infliximab para tratar os eventos adversos, aumentam o risco de infecções oportunistas, requerendo profilaxia para pneumocistose. Absolutamente correta. Quando a gente vai tratar uma toxicidade imunomediada, habitualmente a gente usa corticoides em doses altas e, se necessário, a gente usa agentes imunossupressores como infliximab. Nesses casos, a gente sempre tem que lembrar que o paciente acaba ficando um pouco mais suscetível a infecções oportunistas e pneumocistose é uma dessas infecções, portanto, a gente deveria, nesses pacientes, recomendar o uso de profilaxia. Correto, letra B. Letra C. Na hepatite imunomediada grau 3, decorrente do uso de imunoterapia, quando refratária a corticoide, a gente deve fazer infliximab. Incorreto, a gente sabe que para hepatite refratária a gente usa micofenolato de monofetil. Letra D. No caso suspeita de pneumonite autoimune, considerando G2 menos 50% do parênquima acometido, não há necessidade de interromper a imunoterapia, mas se deve iniciar antibiótico e rever em uma semana. Pneumonite imunomediada não é infecciosa e, portanto, não tem papel para antibiótico. E a gente deveria, sim, pausar a imunoterapia até melhora do quadro. Letra D incorreta. Letra E. No caso de hipotireoidismo autoimune grau 4, idêntico a outras toxicidades, a imunoterapia deve ser interrompida definitivamente, sendo recomendado tratamento com corticoide venoso e reposição de levotiroxina. A gente sabe que as toxicidades de tireoide são uma das toxicidades imunomediadas mais frequentes e mais simples de manejar. A tireoide acaba morrendo com a imunoterapia e o que a gente vai fazer é continuar a imunoterapia e repor monotireoidiano para esses pacientes. Portanto, gabarito da questão, letra B, lembrando da importância de profilaxia de infecções oportunistas em pacientes que apresentam toxicidades autoimunes e que vão ser tratados com agentes imunossupressores, sejam eles corticoide ou os agentes específicos como infliximab. Ok? E a gente vai ver mais uma questão interessante sobre toxicidades imunes, que essa questão caiu no ano passado. Então, é um homem de 65 anos, tem um melanoma metastático para pulmão e linfonodo, BRAF selvagem, e está sendo tratado com pembro monodroga com resposta parcial. Durante o tratamento, ele apresentou dois efeitos imunomediados. Primeiro, ele teve um racho cutâneo, que melhorou com corticoide tópico, e depois ele teve uma nefrite imunomediada, que precisou ser tratado com corticoide em altas doses. E aí ele traz essa curva, que é uma curva de um estudo publicado na Nature em 2019, que traz a frequência ou a ordem da ocorrência mais esperada dos efeitos imunomediados. E aí você precisava conhecer a curva para poder responder. Mas minimamente, se você soubesse que rash é um efeito colateral da imunoterapia precoce, enquanto nefrite é um efeito colateral da imunoterapia tardio, você conseguiria responder. Então, se você não conhecesse as curvas, você colocaria a mais precoce para o rash, que é a número 1, então você vê aqui número 1, rash, e número 5, a mais tardia para nefrite, e acertaria a questão. Quando a gente olha aqui para a curva, tirada aqui do estudo, então em rosa, o mais precoce, a gente tem rash, em amarelo a gente tem colite, em azul a gente tem as endocrinopatias, em roxo a gente tem pneumonite, em rosa claro a gente tem nefrite. Então,
o jeito mais simples, sem conhecer essa curva de responder a questão, era saber que racha é um efeito imunomediado precoce, número 1, e nefrite é um efeito imunomediado tardio, número 5. Gabarito da questão, letra A, número 1 e número 5. Ok? Então, esses eram os nossos comentários. Um abraço e até a próxima.